Meus amigos, algumas histórias são como tapeçarias. Só quando olhamos de perto, ponto a ponto, percebemos os detalhes que dão sentido ao todo. Hoje, quero que conheçam Clara, uma avó que, com suas mãos calejadas e um coração carregado de memórias, transformou dor em arte e segredos em fios. Mas antes de julgarem sua serenidade atual, lembrem-se, o silêncio muitas vezes esconde os gritos do passado. Clara não era uma simples artesã. Na juventude, foi uma empreendedora de sucesso, conhecida por seu ateliê de bordados. Suas peças eram requisitadas por lojas renomadas e até mesmo por clientes de cidades distantes. Entre linhas e agulhas, Clara havia criado um negócio próspero, sustentando sua família com criatividade e determinação. Mas como tantas histórias de sucesso, a dela carregava sombras que o tempo nunca apagou. Na penumbra de uma casa antiga, com paredes de um amarelo desbotado e móveis que carregavam décadas de história, Clara vivia sozinha. A luz do sol atravessava as cortinas rendadas, dançando sobre os objetos cuidadosamente dispostos. Um velho rádio, um relógio parado e uma caixa de costura com lãs coloridas que parecia sempre pronta para uso. O aroma de chá de erva doce preenchia o ar, misturando-se ao cheiro sutil de madeira envelhecida. Clara, com seus cabelos brancos presos em um coque frouxo, estava sentada na cadeira de balanço perto da janela. Seus dedos, finos e firmes, trabalhavam agilmente em um pedaço de crochê. Seus olhos, cercados por rugas de anos bem vividos, fitavam a peça como se cada ponto carregasse um pedaço de sua alma. Um jovem vizinho, Daniel, bateu à porta. Ele era um rapaz curioso, sempre admirado pelas histórias que Clara contava sobre sua juventude. Dona Clara, trouxe o pão fresco do mercado para a senhora. Ele entrou com cuidado, quase reverente, como se aquele espaço fosse um santuário. Clara sorriu, agradecida, mas havia uma tristeza que nunca deixava seus olhos. Obrigada, Daniel. Você é um bom menino, respondeu com uma voz suave, quase um sussurro. Daniel notou o crochê nas mãos dela, com desenhos intricados, que pareciam formar ondas de um rio. Isso é tão bonito, Dona Clara. Parece até que conta uma história. Ele hesitou, como se tivesse dito algo que não devia. Clara parou por um momento, olhou para o bordado e depois para Daniel. Seu sorriso desapareceu, substituído por um olhar distante. Cada ponto, meu rapaz, é uma memória. Algumas boas, outras, ela suspirou. Algumas que preferíamos esquecer. Ah, Daniel não sabia, mas tocara em algo profundo. Clara era uma mulher de poucas palavras, mas seu silêncio carregava uma força que ninguém poderia medir. Havia algo naquela casa, naquela caixa de lãs e naquela alma resiliente que só o tempo poderia revelar. Mas como vocês logo verão, nem tudo é o que parece ser. Clara voltou a olhar para o crochê e murmurou para si mesma, em um tom quase inaudível. Se ao menos fosse tão fácil desfazer os pontos do passado, quanto é fazer esses... Clara termina o bordado e o coloca sobre a mesa, mas algo no desenho chama sua atenção. Seus olhos se fixam em um detalhe que parece ter surgido sem ela perceber. A silhueta de uma criança junto a um rio. Meus amigos, Clara acreditava que o passado estava enterrado, mas não sabia que os fios de sua memória começavam a desenterrar segredos que jamais imaginou enfrentar novamente. Meus amigos, quando pensamos que o passado se foi, ele encontra maneiras de nos alcançar, muitas vezes nos detalhes que não esperamos. Clara, naquele dia, encarava o bordado recém-terminado, seus olhos fixos na silhueta que parecia ganhar vida entre os fios. Era sutil, mas inconfundível. A figura de uma criança ao lado de um rio, como se estivesse acenando para ela. Clara sentiu um aperto no peito, suas mãos tremendo levemente. Não havia planejado aquilo. Como aquele detalhe fora parar ali?
Quem sabe o coração fala com as mãos de formas que nem mesmo a razão pode explicar. Clara se levantou devagar, pegando o bordado com cuidado. Caminhou até a janela, onde a luz do sol revelava mais detalhes. Cada ponto parecia contar uma história que ela não estava pronta para revisitar. Ela suspirou profundamente, tentando afastar as lembranças que insistiam em voltar. Mas era tarde demais. Dona Clara, a senhora está bem? Daniel perguntou preocupado ao perceber o silêncio dela. Ela virou-se lentamente, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Sim, sim, meu rapaz. Estou bem. Apenas memórias. Seus olhos voltaram ao bordado. Este pedaço ficou mais emotivo do que eu esperava. Daniel franziu a testa curioso. Parece uma criança perto de um rio. A senhora bordou isso de propósito? Clara hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta era um labirinto que ela não sabia se estava pronta para explorar. Às vezes, Daniel, nossas mãos fazem o que nossa mente não quer. Talvez seja apenas algo que estava guardado aqui dentro, disse, tocando levemente o peito. Algo que precisa sair. Amigos, o jovem Daniel não percebeu, mas havia tocado em uma ferida antiga, uma que Clara mantinha cuidadosamente escondida. Aquela figura no bordado não era apenas fruto da memória, mas uma porta que ela temia abrir. Clara, porém, sabia que ignorar o passado era impossível, especialmente quando ele começa a se manifestar de formas tão tangíveis. Naquela noite, Clara guardou o bordado em uma gaveta, tentando esquecer o que vira. Mas o silêncio da casa parecia mais alto do que de costume. O som do vento batendo nas janelas a fazia estremecer. Enquanto tomava seu chá antes de dormir, sentiu algo que não sentia há anos. Um pressentimento, algo ou alguém parecia estar mais próximo do que nunca. Enquanto apagava a luz e caminhava para o quarto, uma lembrança a assaltou. Era uma cena borrada, mas cheia de emoção. O som de água correndo, o riso de uma criança e, de repente, um grito abafado. Clara parou no meio do corredor, segurando a parede para não cair. Seu coração batia forte. Não, sussurrou para si mesma. Isso já passou. Mas, meus amigos, o passado tem sua própria forma de encontrar aqueles que tentam deixá-lo para trás. E Clara estava prestes a descobrir que alguns fios da memória nunca se rompem, por mais que tentemos. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo, mas seu coração parecia mais pesado do que o habitual. O bordado ainda estava guardado na gaveta, mas a imagem que ele continha permanecia vívida em sua mente. Clara tentou ignorar, ocupando-se com as tarefas da casa, mas as lembranças começaram a vir em ondas. A silhueta da criança ao lado do rio a fazia voltar, mesmo contra sua vontade, àquela noite fatídica que mudara sua vida para sempre. O som de batidas na porta interrompeu seus pensamentos. Era Daniel, com o rosto iluminado pela curiosidade de sempre. Dona Clara, a senhora está muito quieta hoje. Não está precisando de ajuda, não? Ele segurava uma sacola de frutas frescas, como era seu costume quando passava pelo mercado. Clara sorriu levemente, tentando esconder sua inquietação. Você é sempre tão prestativo, Daniel. Mas hoje estou bem. Só lembranças demais, eu acho. Ela hesitou antes de acrescentar. Ontem, aquele bordado mexeu comigo mais do que deveria. Daniel colocou a sacola sobre a mesa e sentou-se, como fazia quando sentia que Clara precisava conversar. A senhora nunca contou direito sobre o que aconteceu antes de vir para cá. Todo mundo no bairro só sabe que a senhora costura há anos. O bordado de ontem parecia mais do que só um trabalho, sabe? Parecia que tinha história ali. Clara ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos na chaleira fumegante no fogão. As palavras de Daniel a fizeram perceber que talvez estivesse na hora de enfrentar o que havia enterrado por tanto tempo.
Mas por onde começar? Daniel, algumas histórias não são fáceis de contar. Elas têm fios embaraçados e, às vezes, ao tentar desatá-los, a gente descobre mais do que gostaria. Ela deu um suspiro profundo. Mas você tem razão. Talvez seja a hora de falar. Daniel se ajeitou na cadeira, atento. Clara puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, as mãos apertadas uma contra a outra. Eu e meu marido, João, tínhamos um pequeno ateliê de costura. Era nosso sustento e o lugar onde passávamos boa parte dos dias. A cidade era pequena, as pessoas conheciam o trabalho que fazíamos. Mas nada era mais importante para a gente do que o Miguel, nosso filho mais novo. Ele tinha 8 anos na época. Sua voz vacilou ao mencionar o nome. Era uma criança cheia de vida, sabe? Daquelas que iluminam o ambiente só de entrar. Daniel percebeu o brilho nos olhos de Clara enquanto ela falava, mas também notou a dor escondida atrás de cada palavra. E foi numa noite chuvosa que tudo mudou. Uma tempestade que ninguém esperava. A água subiu tão rápido que nem tivemos tempo de salvar o ateliê. Tudo foi levado. E o Miguel... Clara parou, a voz embargada. Ele desapareceu. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Daniel queria perguntar mais, mas sabia que não era a hora. Clara fechou os olhos, como se estivesse se preparando para continuar. Todos disseram que foi um acidente, que ele foi levado pela correnteza. E eu passei anos tentando acreditar nisso, mas algo nunca fez sentido. Algo naquela noite parecia errado. Ah, meus amigos, vejam só. Clara, pela primeira vez em anos, estava confrontando o que sempre tentou esquecer. Mas o que ela ainda não sabia era que o passado, aquele mesmo que tentou enterrar, estava mais próximo do que jamais imaginou. Clara levantou-se da cadeira e caminhou até a gaveta onde havia guardado o bordado. Ao abri-la, retirou a peça com cuidado, observando novamente os detalhes. Dona Clara, o que a senhora acha que isso quer dizer? Daniel perguntou, apontando para a figura da criança no bordado. Clara balançou a cabeça, os olhos cheios de um misto de dúvida e medo. Não sei, Daniel, mas talvez seja a hora de descobrir. Ah, já amigos, Clara começava a perceber que os fios de sua memória não eram tão inofensivos quanto pareciam. Havia algo naquela noite, algo que ela evitou encarar, mas que agora voltava para cobrar respostas. E Daniel, sem saber, estava prestes a se tornar parte de um capítulo que Clara nunca quis reescrever. Clara passou o resto daquele dia tentando ignorar a inquietação que crescia em seu peito. Ela arrumou a casa, limpou os móveis antigos e fez o possível para ocupar as mãos, mas sua mente insistia em voltar àquela noite chuvosa. A chuva que caía lá fora, leve, mas constante, parecia zombar de sua tentativa de fugir das lembranças. Quando a noite chegou, Clara se sentou novamente em sua cadeira de balanço, segurando o bordado nas mãos. As linhas coloridas agora pareciam mais vivas sob a luz fraca do abajur, e a silhueta da criança ao lado do rio parecia quase chamar por ela. Com um suspiro profundo, Clara começou a contar a si mesma o que evitara por tanto tempo. Foi tudo tão rápido, murmurou, olhando para o bordado como se ele fosse um espelho do passado. Ela se lembrou de João correndo para fora do ateliê, gritando para ela segurar Miguel. Lembrou-se da correnteza que invadiu as ruas e do som do vento misturado aos gritos de moradores em pânico. Mas havia algo mais, um detalhe enterrado nas profundezas de sua memória, algo que nunca havia contado a ninguém. De repente, uma batida na porta a atirou de seus pensamentos. Clara levantou-se com dificuldade, o coração acelerado, e caminhou lentamente até a porta. Ao abri-la, encontrou uma mulher que não via há décadas. Era Helena, sua irmã mais velha. Helena, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a surpresa em sua voz evidente. Helena,
Com cabelos grisalhos presos em um coque apertado, parecia mais magra e cansada do que Clara lembrava. Ela segurava um pequeno embrulho nas mãos e olhava para Clara com um misto de culpa e ansiedade. Clara, precisamos conversar. É sobre Miguel. A voz de Helena era baixa, quase um sussurro. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Por anos, Helena evitara falar sobre Miguel ou aquela noite. O que ela sabia? E por que agora? Ah, meus amigos, vejam só. O passado não é apenas uma memória distante. Às vezes, ele vem bater à nossa porta, trazendo consigo segredos que julgávamos enterrados. Clara, naquele momento, sabia que o que estava por vir poderia mudar tudo o que acreditava sobre o que havia acontecido. Elas se sentaram na sala, uma em frente à outra. Clara, ainda segurando o bordado, olhava fixamente para Helena, esperando por respostas. A irmã hesitou antes de falar. Eu sei que demorei muito para aparecer, Clara, e sei que você tem todo o direito de estar com raiva de mim. Mas a verdade é que eu guardei algo. Algo que você precisa saber. Helena, você sempre disse que não sabia de nada, que não estava lá naquela noite. Clara interrompeu, a voz cheia de emoção. Por que agora? Por que você resolveu aparecer agora? Helena respirou fundo, desviando o olhar por um momento antes de voltar a encarar Clara. Porque eu também estou cansada de fugir. E porque... Ela pausou, pegando o embrulho em suas mãos. Eu achei isso há algumas semanas e acho que pertence a você. Helena colocou o embrulho sobre a mesa. Era pequeno, envolto em um tecido já gasto pelo tempo. Clara hesitou, mas seus dedos tremeram ao puxar o nó que o prendia. Quando o tecido se abriu, revelou algo que a fez recuar em choque. Era uma pequena camisa de criança, com o nome Miguel, bordado em uma das mangas. Ah, amigos, imaginem o que Clara sentiu naquele momento. A dor, a confusão, a esperança confusa. Aquele pequeno objeto parecia carregar um peso maior do que qualquer coisa que ela havia enfrentado até então. E o que Helena contou a seguir? Ah, isso só poderia ser entendido por quem conhece o verdadeiro preço de guardar um segredo. Helena olhou para Clara, os olhos cheios de lágrimas. Eu achei isso perto do rio, Clara. No dia seguinte, a enchente. Mas tinha mais. Algo que nunca contei a ninguém. Clara sentiu seu coração acelerar, as palavras de Helena ecoando como um trovão. O que você viu, Helena? Clara perguntou, a voz embargada. Ah, meus amigos, Clara estava prestes a ouvir algo que mudaria o curso de sua vida mais uma vez. Mas o que Helena sabia, o que ela guardara por todos esses anos, esse era apenas o começo de um desfecho que Clara jamais imaginaria. Helena respirou fundo, como se as palavras fossem difíceis de articular. Clara, com o bordado agora esquecido em seu colo, não conseguia desviar os olhos da irmã. Aquela camisa de Miguel, tão pequena e tão familiar, parecia trazer consigo uma presença que ela há muito temia encarar. Na manhã seguinte à enchente, Helena começou hesitante, com a voz trêmula. Eu fui até o rio. Todo mundo estava ajudando a procurar o Miguel, mas... Eu fui sozinha, Clara. Eu não podia suportar te ver assim, destruída. Então fui até uma parte do rio que ninguém mais estava procurando. Clara apertou as mãos no colo, os dedos se entrelaçando. As palavras de Helena caíam como pedras em um lago de memórias já turbulento. Quando cheguei lá, vi algo preso em um galho. Era a camisa. Helena parou, respirou fundo e olhou para Clara. E eu ouvi um choro. As palavras foram um golpe para Clara, que se inclinou para a frente, os olhos arregalados. Choro! Murmurou quase sem ar. Miguel estava lá? Ele estava vivo? Ah, meus amigos, vejam o peso de uma pergunta como essa. Clara, que por anos carregou o luto, agora encarava a possibilidade de que aquilo que sempre acreditou não era verdade. Mas Helena não terminou. Helena balançou a cabeça lentamente. Eu não sei se era ele.
Eu procurei, Clara. Procurei por toda parte. O som vinha de algum lugar próximo, mas... Ela abaixou a cabeça, as lágrimas caindo. Não conseguia encontrá-lo. E então o choro parou. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Seu coração estava disparado, a mente cheia de perguntas e possibilidades. Ela queria gritar, perguntar por que Helena nunca havia contado isso antes, mas as palavras ficaram presas. "E você nunca falou nada?" Clara finalmente conseguiu dizer, a voz carregada de dor e indignação. "Todos esses anos... Helena, você deixou que eu acreditasse que ele estava morto." "Eu não sabia o que dizer." Helena respondeu quase suplicante. "E tinha mais. Clara, o que eu vi naquela noite... Havia alguém no rio, uma silhueta. Eu pensei que era Miguel, mas não era uma criança." Clara se levantou abruptamente, os joelhos trêmulos. O bordado caiu no chão, mas ela não percebeu. "Quem era?" perguntou com uma força que ela mesma não sabia que tinha. "Helena, quem você viu?" Helena hesitou, o rosto pálido como se tivesse sido drenado de toda a cor. Era João. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu um frio subir por sua espinha, como se algo muito mais sombrio tivesse sido desenterrado. "João?" Clara sussurrou incrédula. "Meu marido? O que ele estava fazendo lá?" Ah, amigos, imaginem o turbilhão que Clara enfrentava. O marido, que ela acreditava ter feito de tudo para salvar o filho, agora envolvido em uma nova camada de mistério. E Helena, com seus olhos cheios de culpa, estava prestes a revelar mais do que Clara jamais poderia prever. Helena se levantou, colocando as mãos nos ombros de Clara, como se tentasse prepará-la para o que viria. "Clara, naquele dia eu vi João carregando algo. Não sei o que era, mas ele parecia desesperado. E quando me viu, ele gritou para eu ir embora. Depois disso, ele voltou para casa como se nada tivesse acontecido." Clara recuou, seus pés tropeçando no tapete. A memória de João naquela noite parecia agora cheia de lacunas que ela nunca havia questionado. "Por que ele nunca disse nada?" Clara sussurrou, mais para si mesma do que para Helena. "Por que ele nunca falou sobre isso? Talvez ele tenha algo a esconder, Clara. Eu guardei isso porque não sabia o que fazer. Tinha medo do que significava." Clara olhou para a camisa em cima da mesa, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. "Meus amigos, a verdade é como um fio solto em um tecido. Puxem o suficiente e toda a trama pode se desfazer." Clara, pela primeira vez, estava encarando a possibilidade de que a pessoa em quem mais confiava poderia ter sido a chave para o maior mistério de sua vida. Ela voltou a se sentar, as mãos tremendo. Sua voz era quase inaudível quando falou. "Preciso saber o que aconteceu, Helena. Não posso viver com essas dúvidas mais um dia." "Então, vamos descobrir juntas, Clara. Eu estou pronta para ajudar, como deveria ter feito há anos." E assim, o primeiro fio da verdade foi puxado, com Clara e Helena se preparando para revisitar o passado e encontrar respostas para perguntas que haviam assombrado suas vidas. Ah, amigos, o que Clara não sabia é que o caminho que estava prestes a seguir revelaria segredos que ela jamais imaginou, segredos que poderiam mudar tudo. A noite estava carregada de tensão, o silêncio da casa apenas reforçando a gravidade do que acabara de ser revelado. Clara não conseguia desviar os olhos da camisa de Miguel, ainda sobre a mesa. As linhas bordadas com seu nome pareciam brilhar sob a luz do abajur, como se chamassem por ela. Helena, do outro lado da sala, olhava para a irmã com um misto de arrependimento e determinação. "E se ele não morreu?" Clara sussurrou, quase como se temesse dar voz àquela possibilidade. "E se João fez algo?" Helena hesitou antes de responder, mas seu olhar não desviou. "Clara, por mais que eu queira acreditar que Miguel esteja vivo, precisamos ser realistas. João pode ter escondido algo, mas não sabemos o quê.
Talvez ele quisesse te proteger de algo pior. Proteger de quê? Clara respondeu, a voz carregada de dor. O que poderia ser pior do que perder um filho? Ah, meus amigos, vejam como o peso das dúvidas pode quebrar até os corações mais fortes. Clara estava à beira de um abismo que evitara por décadas, mas agora não havia como voltar atrás. Naquela mesma noite, Helena insistiu para que Clara descansasse, mas o sono era uma ideia impossível. Clara permaneceu sentada em sua cadeira de balanço, o bordado em suas mãos novamente. Agora, cada ponto parecia uma pergunta não respondida, cada linha uma tentativa de dar sentido ao caos. Quando o amanhecer chegou, Helena entrou na sala com 2 xícaras de café fumegante. Ela colocou uma delas ao lado de Clara e sentou-se ao seu lado. Você já pensou em procurar alguém que possa nos ajudar? Helena perguntou. Talvez um antigo vizinho, alguém que tenha visto algo naquela noite. Clara tomou um gole do café, o calor acalmando momentaneamente o tremor em suas mãos. Ninguém quis falar sobre isso na época, Helena. Todo mundo aceitou que Miguel se foi. Talvez tenham se convencido de que era mais fácil assim. Ela olhou para a irmã, os olhos marejados. Mas eu preciso saber. Não importa o que encontrarmos. Ah, amigos, vejam só a coragem de Clara. Mesmo com o peso do passado ameaçando esmagá-la, ela escolheu seguir em frente. Mas como dizem, mexer no passado pode trazer à tona mais do que se espera. Mais tarde, naquele mesmo dia, Clara e Helena decidiram começar a busca pela verdade. Elas caminharam até a casa de Dona Lúcia, uma vizinha da época da enchente que agora vivia sozinha em um bairro próximo. Lúcia era conhecida por sua memória afiada e por seu hábito de observar tudo o que acontecia ao seu redor. Ao chegarem, encontraram a senhora sentada em sua varanda, tricotando calmamente. Quando Clara chamou seu nome, Lúcia ergueu os olhos e imediatamente seu rosto se iluminou de surpresa. Clara, meu Deus, quanto tempo faz? Disse Lúcia com uma voz ainda forte para sua idade. Faz muito tempo, Lúcia, mas eu vim porque preciso da sua ajuda. É sobre aquela noite. Lúcia ficou séria imediatamente, pousando o tricô no colo. A enchente? Perguntou quase em um sussurro. Achei que ninguém mais falasse sobre aquilo. Clara se aproximou, sentando-se na cadeira ao lado da amiga. Eu preciso saber, Lúcia. Você sempre viu coisas que ninguém mais via. Aquela noite, você viu alguma coisa? Qualquer coisa sobre Miguel? Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Clara, eu vi João naquela noite, e ele não estava sozinho. Helena, que até então permanecia de pé, deu um passo à frente, seu olhar fixo em Lúcia. Não estava sozinho? Com quem ele estava? Lúcia respirou fundo, como se reviver aquela memória fosse doloroso. Eu não sei quem era, mas era um homem alto, de chapéu. Eles estavam discutindo perto do rio, logo antes da água começar a subir. Parecia que estavam carregando algo enrolado em um cobertor. Clara sentiu o ar fugir de seus pulmões. Suas mãos apertaram os braços da cadeira, como se precisassem de apoio para não desmoronar. Você tem certeza, Lúcia? Perguntou quase sem voz. Clara, eu só sei o que vi. Mas depois daquela noite, João nunca mais olhou nos meus olhos, como se ele soubesse que eu sabia de algo. Ah, amigos, imaginem o que Clara sentiu ao ouvir isso. Cada palavra de Lúcia era como um ponto que unia pedaços de uma verdade que ela nunca quis enxergar. E agora ela estava mais próxima do que nunca de descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Helena segurou a mão de Clara, tentando transmitir alguma força. Vamos descobrir, Clara. Não importa o que for. Vamos até o fim. Clara olhou para a irmã, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei se estou pronta
para o que vamos encontrar, Helena, mas eu não posso mais viver sem saber. Clara e Helena saíram da casa de Dona Lúcia com mais perguntas do que respostas. O que Lúcia havia contado sobre João e o homem misterioso apenas ampliava o abismo de incertezas. Clara andava devagar, quase mecanicamente, enquanto Helena observava a irmã com preocupação. "Você acha que pode ser verdade, Clara?" Helena perguntou hesitante. Clara parou no meio do caminho, olhando para o chão. Sua voz era firme, mas havia um tremor subjacente. "Eu não sei mais o que pensar, Helena. Mas se João estava escondendo algo, preciso saber o que era, mesmo que isso destrua tudo o que eu acreditava sobre ele." Helena assentiu, segurando o braço da irmã. "Então vamos voltar ao começo. Às vezes, as respostas estão nos lugares que tentamos evitar." "Ah, amigos, Helena tinha razão. As respostas muitas vezes estão escondidas nos detalhes que preferimos ignorar." E para Clara, isso significava voltar ao lugar que ela evitava há décadas. O antigo ateliê, agora abandonado, mas ainda cheio de ecos do passado. Ao chegar ao ateliê, Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. As paredes, outrora vibrantes com tecidos coloridos e risadas de clientes, agora estavam cobertas de poeira e marcas do tempo. O cheiro de madeira envelhecida misturado ao mofo a trouxe de volta àquela noite fatídica. E por um momento, ela hesitou em entrar. "Você quer que eu vá na frente?" Helena ofereceu, colocando uma mão no ombro de Clara. "Não", Clara respondeu com mais firmeza do que esperava. "Eu preciso fazer isso." Ao cruzar a porta, Clara foi imediatamente tomada por uma enxurrada de memórias. Ela viu Miguel correndo entre as mesas, rindo, enquanto João ajustava uma peça no manequim. Tudo parecia tão distante, quase como se pertencesse a outra vida. Mas agora, ela não estava ali para reviver memórias felizes. Ela estava ali para encontrar respostas. Clara começou a vasculhar gavetas e armários, seus dedos tremendo enquanto puxava pedaços de tecido antigos, cadernos de anotações e até mesmo fotos desbotadas. Nada parecia relevante, mas algo a impelia a continuar. "Aqui, Clara!" Helena chamou, segurando uma caixa de madeira que estava escondida sob uma mesa velha. "Está trancada." Clara pegou a caixa, o coração disparado. A fechadura parecia velha e enferrujada, mas Helena encontrou uma chave pendurada em um gancho próximo. Quando Clara girou a chave, o som metálico ecoou pelo espaço vazio, como um prelúdio para algo grande. Dentro da caixa havia papéis amarelados pelo tempo, uma pequena bolsa de couro e uma fotografia. Clara puxou a foto, seus olhos arregalados ao ver quem estava nela. "É o João e aquele homem", sussurrou Helena, inclinando-se para olhar mais de perto. Na foto, João estava ao lado de um homem alto, com um chapéu largo que sombreava parcialmente seu rosto. Entre eles, parecia haver uma pequena figura coberta por um cobertor. "Helena!" Clara começou, mas sua voz falhou. Isso foi naquela noite. Eles estavam carregando algo. Mas o que era? Ah, amigos, imaginem o que passava pela mente de Clara naquele momento. Cada peça que ela descobria trazia mais perguntas do que respostas. Mas aquele era apenas o começo. O que havia na pequena bolsa de couro, guardada ao lado dessa fotografia, era o que mudaria tudo. Helena abriu a bolsa com cuidado e de dentro tirou algo que fez ambas congelarem. Era uma pulseira infantil, com o nome Miguel gravado em pequenas letras de metal. Clara segurou a pulseira com as mãos trêmulas, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Isso significa..." começou Helena, mas foi interrompida por Clara. "Ele estava vivo, Helena. Miguel estava vivo depois da enchente. João sabia disso." Ah, amigos, agora Clara estava diante de uma verdade que mudaria tudo o que acreditava. Mas se Miguel estava vivo, para onde ele foi? E por que João nunca contou?
As respostas ainda estavam escondidas, mas Clara sabia que estava mais perto de encontrá-las do que jamais estivera antes. Clara segurava a pulseira como se fosse a própria alma de Miguel que tocava em suas mãos. Seus olhos fixavam o pequeno objeto e a sensação de esperança misturada ao peso da traição deixava seu peito sufocado. Helena a observava em silêncio, respeitando o momento que sabia ser devastador para a irmã. Se ele estava vivo, Clara começou, sua voz fraca. Por que João nunca me contou? Por que ele me deixou acreditar que Miguel tinha sido levado pela água? Helena hesitou antes de responder, como se temesse alimentar as suspeitas de Clara. Talvez ele achasse que estava te protegendo, Clara. Ou talvez ele estivesse escondendo algo muito pior. Ah, meus amigos, vejam só. As verdades que evitamos encarar são aquelas que nos assombram mais profundamente. E Clara estava prestes a descobrir que, às vezes, a verdade é mais dolorosa do que qualquer mentira que possamos inventar para nos proteger. Com o coração disparado, Clara revirou os outros papéis da caixa, procurando qualquer pista que pudesse confirmar suas suspeitas. Entre recibos antigos e notas manuscritas, ela encontrou algo que parecia fora de lugar: uma carta. O envelope estava endereçado a João e tinha a data de alguns dias antes da enchente. Isso é de alguém que não conhecemos? Helena perguntou, inclinando-se para ver o remetente. Clara abriu a carta com cuidado, suas mãos trêmulas. Ao desdobrá-la, reconheceu a caligrafia simples e direta. As palavras fizeram seu coração acelerar ainda mais. João, o acordo está feito. Eu estarei na margem sul do rio na noite de quinta-feira, como combinamos. Não se atrase. Traga o que foi prometido. E lembre-se, silêncio é tudo. V. Clara encarou a letra V no final da assinatura como se ela fosse um enigma impossível de decifrar. Quem é V? Helena perguntou, o tom alarmado. E que acordo era esse? Clara, ainda em choque, olhou para a irmã. João estava escondendo algo. Ele estava envolvido em algo que nunca me contou. E Miguel foi a vítima disso tudo. Ah, meus amigos, Clara estava começando a ligar os pontos, mas a ideia de que João, o homem em quem ela confiava completamente, pudesse ter colocado Miguel em perigo, era uma verdade difícil de aceitar. Mas, como dizem, os fios do passado sempre acabam se unindo quando insistimos em puxá-los. Clara e Helena decidiram que precisavam descobrir quem era V e o que ele tinha a ver com Miguel. Elas voltaram para casa e começaram a revirar os antigos cadernos de anotações de João, esperando encontrar alguma pista. No meio de listas de clientes e pedidos do ateliê, encontraram uma nota com o nome de um homem chamado Vicente, um fornecedor de tecidos da região. Vicente, Clara murmurou, tentando se lembrar. Ele era um fornecedor que João usava. Mas eu nunca soube que eles tinham mais contato além disso. Acha que ele pode ser V? Helena perguntou. Clara assentiu, seu olhar determinado. Só há uma maneira de descobrir. No dia seguinte, as duas foram até o endereço de Vicente, que ficava em uma vila próxima. O lugar era simples, com uma pequena loja de tecidos anexada a uma casa modesta. Quando bateram na porta, um homem idoso com olhar desconfiado as atendeu. Pois não? Ele disse, sem muita cordialidade. Vicente? Clara perguntou, mantendo a voz firme. Sim. Quem quer saber? Respondeu ele, analisando as duas com curiosidade. Meu nome é Clara. Meu marido João fazia negócios com você. E eu preciso falar sobre algo que aconteceu há muitos anos, na época da enchente. Ao ouvir o nome de João, Vicente ficou tenso. Ele olhou ao redor, como se procurasse garantir que ninguém mais estava ouvindo, antes de abrir a porta para elas. Entrem, disse ele com um tom grave. Elas entraram na sala apertada, cheia de rolos de tecido e caixas empilhadas.
Vicente ofereceu cadeiras, mas seu semblante mostrava que não estava à vontade. "O que vocês querem saber?" perguntou direto. Clara segurou a carta que encontrara e a estendeu para ele. "Essa carta é sua, não é?" perguntou, observando atentamente sua reação. Vicente pegou a carta e sua expressão mudou. Ele ficou pálido, os olhos arregalados. Depois de alguns segundos, ele olhou para Clara. "Eu nunca quis machucar ninguém, dona Clara. Eu juro. Mas seu marido, ele me colocou numa situação que eu não podia recusar." "O que você fez?" Clara perguntou, sua voz tremendo. "Ah, meus amigos, vejam como as respostas começaram a se desdobrar." Vicente estava prestes a revelar um segredo que Clara jamais poderia imaginar. Um segredo que finalmente explicaria o que aconteceu naquela noite fatídica. Vicente segurou a carta com as mãos trêmulas, como se o papel carregasse um peso impossível de suportar. Ele olhou para Clara e sua expressão era de um homem encurralado, alguém que sabia que não poderia mais fugir da verdade. "Dona Clara, Ele começou, mas parou, como se estivesse buscando forças para continuar. "O que eu vou dizer não vai ser fácil de ouvir." Clara apertou as mãos no colo, tentando controlar a respiração. Helena colocou uma mão no ombro da irmã, um gesto silencioso de apoio. "Vicente, eu só quero a verdade", disse Clara, sua voz firme, mas cheia de emoção. "Não importa o que seja, eu preciso saber." "Ah, meus amigos, vejam só. A verdade pode ser tão cortante quanto uma lâmina, mas Clara estava pronta para enfrentar qualquer dor, desde que isso trouxesse as respostas que ela buscava por tanto tempo. Vicente deu um longo suspiro e começou a falar. Seu marido, João, estava passando por dificuldades financeiras, mais do que a senhora imagina. O ateliê estava indo bem por fora, mas por dentro ele tinha dívidas com pessoas perigosas, gente que não aceitava atrasos. Vicente olhou para o chão como se estivesse tentando organizar as lembranças. João veio até mim desesperado. Ele precisava de dinheiro rápido e me pediu ajuda para conseguir um acordo. Clara franziu a testa, seu coração acelerando com cada palavra. Que tipo de acordo? Ele ofereceu algo em troca de um adiantamento financeiro. Eu não sabia o que era. Só sabia que ele estava desesperado e que não queria envolver a senhora. Mas naquela noite, na noite da enchente, ele veio me encontrar. Vicente fez uma pausa, sua voz vacilando. Ele não veio sozinho. Helena apertou o ombro de Clara, que parecia congelada na cadeira. Miguel estava com ele, não estava? Clara perguntou, com uma voz quase inaudível. Vicente engoliu em seco, evitando o olhar de Clara. Sim, ele estava. Ele levantou a mão como se quisesse se defender das acusações que ainda não haviam sido feitas. Mas João não queria machucá-lo, dona Clara. Ele estava tentando protegê-lo. O problema foi o homem com quem João estava lidando. O homem de chapéu, Helena disse, completando o pensamento. Vicente assentiu. Ele não era apenas um comprador de tecidos. Era alguém que fazia cobranças para os credores de João. E naquela noite, as coisas saíram do controle. Eles discutiram. Miguel tentou correr e foi aí que a enchente começou a levar tudo. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela fechou os olhos, tentando processar as palavras de Vicente. Por anos, ela acreditou que a enchente havia levado Miguel. Agora, descobria que ele estava lá, com João, naquela negociação. O que aconteceu com Miguel, Vicente? Clara perguntou, sua voz carregada de desespero. Vicente balançou a cabeça lentamente, lágrimas enchendo seus olhos. Eu não sei, dona Clara. Depois que ele correu, não consegui mais vê-lo. Mas o homem de chapéu, ele foi atrás. Ah, amigos, imaginem a dor de Clara ao ouvir essas palavras. O filho que ela acreditava ter perdido para a força da natureza, agora parecia ser vítima de algo muito mais humano e cruel. Mas mesmo em meio ao desespero, Clara sabia que precisava continuar.
precisava encontrar Miguel, ou pelo menos entender o que realmente aconteceu naquela noite. Clara se levantou, segurando a carta com firmeza. Vicente, você sabe quem é esse homem? O homem de chapéu? Vicente hesitou, mas finalmente assentiu. Sei, sim. Ele ainda trabalha na região, mas mudou de nome. Agora se apresenta como Senhor Veríssimo. Vicente olhou para Clara com uma expressão de culpa. Eu não quis me envolver mais, dona Clara. Tive medo, mas se ele souber que vocês estão atrás disso, ele pode... Não importa o que ele possa fazer, eu preciso enfrentá-lo. Clara interrompeu, sua voz cheia de determinação. Helena a olhou, surpresa, mas não tentou dissuadi-la. Sabia que quando Clara tomava uma decisão, ninguém podia impedi-la. Onde encontramos esse Senhor Veríssimo? Helena perguntou. Vicente escreveu o endereço em um pedaço de papel e entregou a Clara. Por favor, tenham cuidado, ele disse quase suplicando. Esse homem não é alguém com quem se deva brincar. Clara colocou o papel no bolso, seu olhar fixo e resoluto. Ah, amigos, vejam só a força de Clara. Mesmo diante do perigo, ela não recuava. Porque para uma mãe, não há verdade grande ou pequena demais quando se trata de um filho. E agora, Clara estava prestes a encarar um homem que tinha as respostas que ela buscava, mas que também poderia trazer consequências que ela jamais imaginou. Na manhã seguinte, Clara e Helena estavam na estrada. O endereço de Veríssimo anotado com letras tremidas no papel que Vicente havia fornecido. O trajeto foi silencioso, com Clara olhando pela janela do carro enquanto as árvores passavam como sombras. Sua mente estava presa em um misto de ansiedade e determinação, cada vez mais próxima de descobrir o que realmente havia acontecido com Miguel. Clara, tem certeza disso? Helena perguntou, segurando o volante com força. Esse homem não parece ser alguém que vai nos receber de braços abertos. Eu sei, Helena. Clara respondeu, sua voz firme. Mas não vou mais viver com essas perguntas. Não importa o que ele diga, preciso ouvir. Ah, meus amigos, imaginem o peso no coração de Clara. Ela sabia que cada passo a levava mais perto da verdade, mas também mais perto de confrontar um passado que ela mal conseguia suportar. O endereço os levou até uma fazenda isolada, com uma casa grande e envelhecida no centro. O portão estava aberto, mas a atmosfera era pesada, quase opressiva. O vento fazia as árvores ao redor sussurrarem, como se a própria natureza alertasse sobre o que estava por vir. Clara e Helena desceram do carro. Helena olhou para a irmã, tentando esconder a preocupação. Vamos juntas, disse ela, segurando a mão de Clara por um momento. Clara assentiu. Cada passo em direção à porta da casa parecia ecoar, como se o tempo estivesse se arrastando. Quando bateram, os sons reverberaram pelo silêncio ao redor. Alguns segundos depois, a porta foi aberta por um homem alto, de feições duras e olhos que pareciam analisar tudo ao redor. Pois não? Ele perguntou, a voz grave. Senhor Veríssimo? Clara começou, seu tom calmo, mas firme. O homem ergueu as sobrancelhas, claramente surpreso com a presença delas. Sim, sou eu. Quem são vocês? Meu nome é Clara. Ela parou por um momento, respirando fundo. Estou aqui para falar sobre meu marido, João, e meu filho Miguel, algo que aconteceu há muitos anos, na noite da enchente. Os olhos de Veríssimo se estreitaram e sua postura endureceu. Ele cruzou os braços, encostando-se na porta. Não sei do que você está falando. João já está morto, não está? Por que vir até mim agora? Clara deu um passo à frente sem se intimidar. Porque há perguntas que nunca foram respondidas. Vicente me contou sobre o acordo que você tinha com meu marido. Sobre como Miguel estava lá naquela noite. Quero saber o que aconteceu. Quero saber a verdade. O silêncio que seguiu parecia interminável. Veríssimo observava Clara com uma intensidade que poderia intimidar qualquer um, mas Clara permaneceu firme.
Ah, amigos, vejam só. Clara estava diante de um homem que claramente escondia algo, mas a força de uma mãe que busca por respostas é maior do que qualquer ameaça. Entre, Veríssimo finalmente disse, movendo-se para o lado. Helena olhou para Clara, claramente tensa, mas seguiu-a para dentro. A sala era espaçosa, mas escura, com móveis antigos e uma lareira apagada. Veríssimo as guiou até a mesa central, onde ele se sentou, oferecendo uma cadeira a cada uma. Eu já disse tudo o que tinha para dizer sobre aquela noite há muito tempo. Ele começou inclinando-se para a frente. Foi um acidente. A enchente levou tudo. Não há mais o que dizer. Não é verdade, Clara disse, interrompendo-o. Vicente disse que viu você e João naquela noite. Ele viu vocês com Miguel. Veríssimo ficou em silêncio, mas algo em seu rosto mudou. Havia um lampejo de reconhecimento, talvez de culpa. Você sabe o que aconteceu, senhor Veríssimo? Clara continuou, sua voz cheia de emoção. Eu perdi meu filho naquela noite. Passei décadas acreditando que ele havia sido levado pela água, mas agora eu sei que há algo mais. Veríssimo suspirou, passando as mãos pelo rosto. João era um homem desesperado. Ele começou com a voz pesada. Ele devia muito dinheiro, e Miguel era a única coisa que ele achava que poderia usar para me fazer desistir da dívida. Clara arregalou os olhos, a dor em seu peito quase insuportável. Ele usou Miguel como garantia? Perguntou quase sem fôlego. Não diretamente. Veríssimo respondeu rapidamente, como se quisesse se defender. Ele me pediu para levar Miguel como uma forma de mostrar que ele estava comprometido, que faria qualquer coisa para pagar o que devia. Mas eu... Ele parou, o olhar perdido. Eu nunca quis machucar o garoto. Quando ele correu, quando a água começou a subir, eu perdi o controle da situação. Ah, meus amigos, imaginem o que Clara sentiu ao ouvir isso. O homem que ela amava, que ela acreditava ser seu maior protetor, agora parecia ter sido parte do motivo de sua maior perda. Então você o deixou lá? Clara perguntou, a voz embargada. Você o abandonou? Veríssimo balançou a cabeça. Não. Eu procurei por ele. Quando ele correu, gritei, mas a água era forte. Achei que ele tivesse sido levado, mas... Depois daquela noite, ouvi rumores. Alguém disse que viram um menino perto da margem sul do rio, sendo levado por outra família. Clara sentiu o ar escapar de seus pulmões. Suas mãos apertaram a mesa com força. Você está dizendo que Miguel pode estar vivo? Helena perguntou, a voz cheia de incredulidade. Veríssimo a encarou, a culpa claramente visível em seu rosto. É possível, mas eu nunca soube ao certo, nunca procurei. Era mais fácil acreditar que ele tinha desaparecido. Clara se levantou, o corpo inteiro tremendo. Se ele está vivo, eu vou encontrá-lo. Não importa quanto tempo leve, não importa o que precise fazer. Ai, amigos, agora Clara tinha uma nova missão. As peças estavam começando a se encaixar, mas o quadro completo ainda estava fora de alcance. Miguel, o filho que ela acreditava perdido, poderia estar vivo. Mas onde? E quem o levou naquela noite? Clara saiu da casa de Veríssimo com as pernas tremendo. Cada palavra que ele dissera parecia ecoar em sua mente. A possibilidade de Miguel estar vivo era como uma centelha de esperança, mas também um lembrete cruel de todas as vezes em que ela havia acreditado na versão de João e aceitado o silêncio ao redor daquela tragédia. Helena a segurou pelo braço, enquanto a ajudava a entrar no carro. Clara, você está bem? Perguntou preocupada. Clara não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos no horizonte, onde as montanhas pareciam tocar as nuvens, como se buscassem algo inatingível. Ele pode estar vivo, Helena, todo esse tempo, e eu não sabia.
Sua voz estava carregada de emoção, misturando esperança e dor. Como mãe, como eu não senti que ele ainda estava por aí. Ah, amigos, Clara agora enfrentava um novo dilema. A centelha de esperança era suficiente para movê-la, mas o medo de que essa jornada trouxesse mais dor também a atormentava. Porém, uma coisa estava clara: ela não iria parar até encontrar Miguel, seja qual fosse a verdade. Helena, mais pragmática, colocou o carro em movimento e começou a dirigir de volta. Veríssimo mencionou que Miguel foi visto na margem sul do rio, sendo levado por outra família. Se isso for verdade, alguém naquela região pode lembrar. Helena falou, tentando trazer foco à situação. Você acha que uma família simplesmente o pegou? Assim, no meio de uma enchente? Clara perguntou, ainda em choque. Como ninguém me contou isso antes? Helena hesitou antes de responder. Porque talvez as pessoas tenham medo, Clara. João, Veríssimo, até Vicente. Todos eles carregam culpa por essa história. Talvez quem levou Miguel também tenha temido o que isso significaria. Clara fechou os olhos, tentando ordenar os pensamentos. A estrada sinuosa parecia um reflexo de sua própria mente, cheia de curvas inesperadas e sem um destino claro. Naquela noite, de volta à casa de Clara, as duas irmãs se sentaram à mesa com um mapa antigo da região. Clara apontou para a margem sul do rio, onde a suposta família teria sido vista. Aqui, o que havia nessa área na época? Clara perguntou. Helena pensou por um momento. Algumas fazendas pequenas e uma vila que já nem existe mais. Talvez precisemos ir até lá, falar com os moradores mais antigos. Ah, meus amigos, vejam só. Clara estava mais determinada do que nunca, mas cada passo dessa jornada trazia novos desafios. A margem sul do rio era um pedaço esquecido do passado, mas era ali que a esperança dela agora residia. Na manhã seguinte, as duas irmãs chegaram à vila próxima à margem sul. O lugar era quase deserto, com apenas algumas casas de madeira em pé e ruas de terra que pareciam abandonadas. Elas estacionaram o carro em frente à única construção que parecia ainda ativa, uma pequena mercearia. Clara entrou primeiro, o som de um sino anunciando sua chegada. Um senhor idoso estava atrás do balcão, organizando sacos de farinha. Ele ergueu os olhos, ajustando os óculos. Bom dia, senhoras. Posso ajudá-las? Perguntou educado. Clara aproximou-se, tentando esconder o nervosismo. Bom dia. Meu nome é Clara e estou procurando informações sobre algo que aconteceu há muitos anos, na época da grande enchente. Ela hesitou antes de continuar. Estou procurando por um menino que pode ter sido levado por uma família daqui, na margem sul do rio. O homem franziu a testa, claramente surpreso pela pergunta. A grande enchente. Faz muito tempo. Ele coçou a cabeça pensativo. Não sei se posso ajudar. O que exatamente a senhora está procurando? Meu filho, Miguel. Ele desapareceu naquela noite, mas recentemente descobri que ele pode ter sido levado por uma família desta região. Clara olhou diretamente nos olhos do homem. Por favor, qualquer coisa que o senhor saiba pode me ajudar. O homem ficou em silêncio por alguns momentos antes de finalmente falar. Acho que você deve conversar com Dona Carmen. Ela é a mais velha daqui e vive na última casa, perto do bosque. Se alguém souber de algo, é ela. Clara agradeceu e, junto com Helena, seguiu até a casa indicada. Era uma construção pequena e simples, com paredes de madeira desgastada e flores crescendo em vasos improvisados ao longo da varanda. Helena bateu na porta e logo uma mulher idosa apareceu. Dona Carmen tinha cabelos brancos presos em um coque e um olhar sagaz, mas gentil. Pois não? Ela perguntou, sua voz rouca pelo tempo. Dona Carmen, meu nome é Clara. Clara começou, tentando segurar as lágrimas. Estou procurando informações sobre meu filho, Miguel. Ele desapareceu na enchente, mas disseram que ele pode ter sido levado por uma família dessa região. O senhor da mercearia sugeriu que a senhora talvez soubesse de algo.
O rosto de Dona Carmen ficou sério e ela inclinou-se contra a porta como se precisasse se apoiar. Miguel, ela repetiu, quase como se estivesse testando o nome em seus lábios. Entre, por favor. As duas irmãs entraram na casa, onde o cheiro de café fresco e madeira velha as envolveu. Dona Carmen as conduziu até a sala, sentando-se em uma poltrona, enquanto as observava cuidadosamente. Eu me lembro da enchente, sim, e me lembro de um menino que foi encontrado naquela noite. Ela começou, a voz pesada. Mas, minha filha, o que aconteceu depois não foi fácil. Clara se inclinou para a frente, ansiosa. O que aconteceu com ele? Ele ainda está vivo? Dona Carmen respirou fundo e seus olhos ficaram marejados. Ele foi levado por uma família daqui, sim, uma família que não podia ter filhos. Eles o encontraram na margem do rio e o criaram como se fosse deles. Clara sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas antes que pudesse perguntar mais, Dona Carmen completou. Eles o chamaram de Marcos. Ele ainda vive aqui, Clara. Seu filho está vivo. Ah, amigos, vejam só o que Clara sentiu naquele momento. A esperança que parecia impossível agora estava ali, bem diante dela. Mas, como sempre, o reencontro com a verdade vem acompanhado de novos desafios e emoções que só o tempo pode curar. Clara levou as mãos ao rosto, tentando conter as lágrimas que já transbordavam. Seu coração pulsava com uma mistura de alívio e ansiedade, enquanto as palavras de Dona Carmen ecoavam em sua mente. Seu filho está vivo. Ele está aqui? Clara perguntou, a voz trêmula, quase inaudível. Dona Carmen assentiu lentamente, como se cada movimento carregasse o peso de décadas de segredos. Sim, ele ainda vive nesta vila, mas, Clara... Marcos cresceu acreditando que era filho da outra família. Ele não sabe de nada sobre Miguel, nem sobre você. A voz de Carmen ficou suave, como quem tenta preparar alguém para uma notícia difícil. Você precisa ter cuidado. Essa verdade pode não ser fácil para ele. Helena segurou a mão de Clara, um gesto silencioso de apoio. Onde ele está, Dona Carmen? Perguntou Helena, tentando manter a calma pela irmã. Dona Carmen suspirou profundamente antes de responder. Ele trabalha na carpintaria ao lado do mercado. Se vocês forem agora, provavelmente o encontrarão. Ah, meus amigos, imaginem o que Clara sentiu ao ouvir isso. Décadas de luto, culpa e silêncio estavam prestes a culminar em um momento único. Mas como seria olhar nos olhos de alguém que era ao mesmo tempo um estranho e parte de sua alma? Clara se levantou com dificuldade, suas pernas trêmulas pelo nervosismo. Ela olhou para Dona Carmen, os olhos brilhando com gratidão e esperança. Obrigada, obrigada por me contar isso. Eu não vou causar problemas, só preciso vê-lo. Dona Carmen apenas assentiu, seu olhar cheio de compreensão e pesar. Helena guiou Clara para fora da casa e até o carro. A vila parecia ainda mais silenciosa, enquanto elas seguiam pela rua estreita até o mercado. A carpintaria ficava ao lado, um galpão simples, de onde se ouvia o som de marteladas constantes. Clara parou em frente à entrada, o coração martelando no peito. Você quer que eu vá na frente? Helena perguntou cautelosa. Clara balançou a cabeça. Não. Eu preciso fazer isso. Ela entrou no galpão, o cheiro de madeira recém-cortada misturado ao som de ferramentas preenchendo o ambiente. Havia um homem alto, com cabelos castanhos e levemente grisalhos, curvado sobre uma bancada. Ele trabalhava com concentração, esculpindo cuidadosamente um pedaço de madeira. Clara parou, observando-o por um momento. Seus traços eram inconfundíveis. Ele tinha os mesmos olhos de Miguel, os mesmos que ela via todas as noites em suas memórias. Marcos, Clara chamou, sua voz suave, mas firme. O homem ergueu a cabeça e se virou, suas mãos ainda segurando a ferramenta. Ele olhou para Clara com curiosidade, franzindo a testa. Sim, sou eu. Posso ajudar?
Perguntou, sua voz calma e educada. Clara deu um passo à frente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Meu nome é Clara. Ela respirou fundo, tentando controlar a emoção. Eu preciso falar com você sobre algo importante. Algo sobre o seu passado. Marcos colocou a ferramenta na bancada, claramente confuso. Meu passado? Desculpe, mas não entendo. Quem é você? Clara sentiu as palavras travarem em sua garganta. Como ela poderia explicar algo tão complexo em um momento tão simples? É uma história longa, mas é importante que você saiba. Eu sou... Ela parou, os olhos marejados encontrando os dele. Eu sou sua mãe. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Marcos ficou imóvel, o rosto passando de confusão para a incredulidade. Minha mãe? Ele deu uma risada curta e nervosa, como se achasse que fosse uma piada. Não, senhora, minha mãe. Minha mãe já faleceu. Você deve estar enganada. Ah, amigos, imaginem o peso desse momento. Clara estava diante de seu filho, mas ele não a reconhecia e a verdade que ela trazia parecia impossível para ele aceitar. Helena entrou no galpão, percebendo a tensão no ar. Marcos, por favor, escute, disse Helena, tentando acalmar a situação. Clara não está aqui para te confundir. Ela está aqui porque, por anos, ela acreditou que tinha perdido você. E agora descobrimos que Miguel, você é ele. Marcos deu um passo para trás, balançando a cabeça. Isso não faz sentido. Miguel? Quem é Miguel? Eu nunca ouvi esse nome antes. Clara, ainda lutando contra as lágrimas, tirou a pulseira do bolso e a colocou sobre a bancada. Isso era seu. Seu nome está gravado aqui. Você usava isso quando era pequeno. Sua voz estava embargada, mas cheia de convicção. Por favor, Marcos, olhe para mim. Eu sou sua mãe. Marcos olhou para a pulseira, sua expressão mudando de dúvida para algo mais profundo. Ele a pegou com cuidado, examinando o nome gravado. Seus olhos se fixaram no objeto por longos segundos, antes de voltar para Clara. Como isso é possível? Ele perguntou, sua voz agora cheia de incerteza. Ah, meus amigos, o momento que Clara esperou por décadas finalmente havia chegado. Mas será que Marcos estaria pronto para aceitar a verdade? E como seria para Clara encarar não apenas o reencontro, mas também o abismo criado por tantos anos de separação? Clara observava Marcos segurando a pulseira. Seus dedos a acariciavam lentamente, como se ele tentasse encontrar alguma memória escondida naquele pequeno objeto. O silêncio entre eles era quase insuportável, e Clara mal podia respirar enquanto esperava por uma reação. Isso não faz sentido, Marcos disse finalmente, olhando para Clara com os olhos agora cheios de dúvida e confusão. Minha mãe, quero dizer, a mulher que me criou, ela nunca mencionou nada sobre isso. Por que ela esconderia algo assim? Helena deu um passo à frente, colocando uma mão no ombro de Marcos. Talvez porque ela acreditasse que estava te salvando. Helena disse a voz calma, mas firme. A enchente te separou de Clara. A família que te encontrou pode ter pensado que você nunca seria reivindicado. Ou talvez... Ela parou, olhando para Clara antes de continuar. Talvez eles soubessem a verdade e decidiram não dizer. Marcos ficou em silêncio por um momento, o peso das palavras de Helena claramente o atingindo. Ele olhou para Clara novamente, sua expressão uma mistura de desconfiança e algo mais difícil de identificar, uma centelha de reconhecimento. E como você pode ter certeza de que eu sou esse Miguel? Perguntou Marcos, seu tom mais defensivo agora. Pode ser só uma coincidência. Eu cresci como Marcos. Essa é a única vida que conheço. Clara deu um passo em direção a ele, a emoção finalmente transbordando. Porque eu sei, eu sinto isso em cada parte do meu ser. Eu reconheceria você em qualquer lugar.
Os seus olhos, Marcos, são os olhos do meu Miguel. Sua voz tremia, mas havia uma força inegável nela. Você pode não se lembrar de mim, mas eu nunca deixei de te amar, nunca deixei de te procurar. Ah, amigos, imaginem o que Clara sentia naquele momento. Ela estava diante de seu filho, mas o tempo e as circunstâncias haviam criado uma distância que nem o mais forte dos corações poderia atravessar facilmente. E agora ela precisava encontrar um jeito de reconstruir o elo que havia sido quebrado. Marcos respirou fundo, colocando a pulseira de volta sobre a bancada. Ele cruzou os braços, olhando para Clara com um olhar mais suave, mas ainda cauteloso. "E o que você espera de mim agora?" perguntou com uma voz mais baixa. "Que eu simplesmente aceite isso e te chame de mãe? Isso é muito." Clara assentiu lentamente, entendendo a dificuldade dele. "Não espero que você me chame de nada, Marcos. Não espero que você aceite isso agora. Só quero que você saiba a verdade." Ela hesitou, a voz embargada. "E que, se algum dia estiver pronto, eu estarei aqui. Sempre estive." Helena, percebendo a tensão entre os dois, interveio. "Marcos, por que não conversamos mais sobre isso? Se não com a Clara, talvez com alguém que te conheça desde a infância. Dona Carmen, talvez? Ela é quem nos contou sobre você." Marcos olhou para Helena, claramente surpreso. "Dona Carmen? Ela sabia disso? Ela sabia que você havia sido encontrado por outra família." Clara disse com cuidado. "E que você era Miguel. Ela achou que estava fazendo o que era certo ao não dizer nada. Mas agora a verdade precisa ser revelada." Marcos esfregou o rosto, como se tentasse organizar seus pensamentos. Ele olhou para a pulseira novamente antes de pegar seu casaco. "Vamos falar com ela", disse finalmente. "Se ela sabia, então eu quero ouvir isso da boca dela." Ah, meus amigos, o caminho para a verdade nunca é direto, mas Clara sabia que este era o primeiro passo. E enquanto ela seguia para mais um encontro com o passado, não podia deixar de se perguntar o que Marcos realmente sentia. E o que ele faria com essa verdade? De volta à casa de Dona Carmen, Clara, Helena e Marcos entraram juntos. A idosa os recebeu com um sorriso hesitante, mas quando viu Marcos, sua expressão mudou. Era um misto de surpresa e arrependimento. "Marcos", ela começou, mas sua voz falhou. Marcos cruzou os braços, olhando para ela com intensidade. "É verdade o que elas disseram? Que eu sou Miguel? Que fui levado por outra família naquela noite?" perguntou, a voz carregada de emoção. Dona Carmen olhou para Clara, depois para Marcos. Ela respirou fundo antes de responder. "É verdade, meu filho. Você foi encontrado por uma família que não podia ter filhos. Eles estavam perto do rio naquela noite, tentando salvar o que podiam da enchente. Quando te viram, bem, acharam que ninguém mais tinha sobrevivido. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eles te criaram com amor, Marcos. Mas sim, você é Miguel, o filho da Clara." Marcos recuou, como se as palavras dela o tivessem atingido como um golpe. "E ninguém pensou em me contar? Nem depois que eu cresci?" Ele balançou a cabeça incrédulo. "Vocês acham que podem simplesmente mudar a minha vida agora?" Clara se aproximou, tentando conter as lágrimas. "Marcos, eu nunca quis isso. Eu só quero que você saiba quem você é e que sempre teve uma mãe que nunca deixou de te amar." Ah, meus amigos, Marcos estava diante de uma verdade que mudaria tudo o que ele sabia sobre si mesmo. Mas aceitar essa verdade era um processo que levaria tempo, e Clara sabia disso. Porque às vezes o amor precisa ser paciente até que as peças finalmente se encaixem. Marcos sentou-se na pequena cadeira de madeira da sala de Dona Carmen, com as mãos sobre o rosto. O silêncio entre eles parecia interminável, mas era carregado de emoções. Clara permaneceu de pé, observando cada movimento dele,
o coração dividido entre esperança e medo. Tudo o que eu sei, tudo o que eu vivi, era mentira? Ele finalmente perguntou sem erguer o rosto. Clara deu um passo à frente, a voz suave, mas firme. Não, Marcos, a sua vida não foi uma mentira. Quem te criou provavelmente te amava tanto quanto eu amo, mas isso não muda o fato de que você é meu filho. O meu Miguel. Ela hesitou antes de continuar. Eu só quero fazer parte da sua vida, se você permitir. Marcos ergueu os olhos para Clara, e pela primeira vez, ela viu algo diferente. Não apenas dúvida, mas também curiosidade. Ele parecia estar buscando respostas nos olhos dela, tentando encontrar algo que conectasse essa estranha história à sua realidade. E João? Ele perguntou de repente, pegando todos de surpresa. O que aconteceu com ele? Ele sabia que eu estava vivo? A menção de João fez Clara desviar o olhar, suas mãos tremendo levemente. João sabia mais do que me contou na época. Ele estava envolvido com... Clara pausou, tentando encontrar as palavras certas. Ele fez escolhas erradas, Marcos. Escolhas que colocaram você em perigo. Mas eu acredito que ele também queria te proteger, à sua maneira. Marcos franziu a testa, o tom de sua voz mais ríspido agora. Proteger? Ele me deixou com outra família, Clara. Isso não parece proteção, parece abandono. Ah, amigos, imaginem a dor que Clara sentia ao ouvir isso. Cada palavra de Marcos era um reflexo das dúvidas e mágoas que ele havia acumulado em minutos, mas que pareciam carregar o peso de uma vida inteira. Helena interveio, percebendo que a conversa estava ficando cada vez mais tensa. Marcos, entenda uma coisa. Clara nunca soube que você estava vivo até agora. Ela não teve escolha. E mesmo assim, nunca parou de te procurar. Nunca desistiu de você. Marcos balançou a cabeça, mas o tom em sua voz era menos defensivo agora. Eu só não sei o que fazer com tudo isso. Ele olhou novamente para Clara. Como você espera que eu aceite você como minha mãe, sendo que não lembro de nada, nem de você? Clara deu um passo mais próximo, o olhar firme. Não espero que você me aceite agora, Marcos. Isso precisa vir do seu coração. Mas espero que você me dê uma chance de te conhecer, de contar quem você era antes de tudo isso acontecer. Ela segurou a pulseira que ele havia colocado de volta sobre a mesa. Porque para mim, você sempre foi meu Miguel. E sempre será. Marcos olhou para a pulseira novamente, a respiração pesada. Ele parecia travar uma luta interna, como se quisesse tanto acreditar quanto rejeitar tudo o que estava ouvindo. Dona Carmen, que observava tudo em silêncio, finalmente falou. Meu filho, às vezes a verdade é como um nó apertado. Dói puxar, mas quando desfazemos, as coisas começam a fazer sentido. Talvez você não consiga entender tudo agora, mas isso não significa que não possa tentar. Ah, amigos, vejam só como o tempo pode ser tanto um amigo quanto um inimigo. Clara estava disposta a esperar, mas o medo de perder essa conexão a fazia querer agir rápido. Porém, ela sabia que não podia forçar nada. Marcos se levantou, cruzando os braços. Ele olhou para Clara por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Eu preciso de tempo para pensar, para entender isso tudo. Sua voz era sincera, mas carregada de incerteza. Não posso prometer nada agora. Clara assentiu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Leve o tempo que precisar, meu filho. Só saiba que estarei aqui, esperando por você. Sempre estive. Marcos pegou a pulseira da mesa e colocou-a no bolso, como se não estivesse pronto para usá-la, mas também não queria deixá-la para trás. Eu aviso quando estiver pronto, ele disse, antes de sair pela porta. Clara ficou em silêncio, olhando para a porta que ele acabara de atravessar. Helena aproximou-se, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Ele vai voltar, Clara.
Ele só precisa de tempo. Clara respirou fundo, tentando encontrar conforto nas palavras da irmã. Eu esperei tanto tempo, Helena. O que são mais alguns dias ou meses? Ela olhou para a pulseira que não estava mais ali e sorriu, mesmo em meio às lágrimas. Pelo menos agora sei que ele está vivo. E isso já é mais do que eu poderia ter sonhado. Ah, amigos, Clara sabia que o caminho para reconectar-se com Miguel seria longo e cheio de desafios. Mas pela primeira vez em décadas, ela sentia que o destino estava ao seu lado. Porque o amor de uma mãe é um fio que nunca se rompe, mesmo quando parece perdido no tempo. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e incerteza para Clara. A casa parecia mais silenciosa do que nunca, apesar da agitação emocional que preenchia cada canto. Clara passava horas sentada em sua cadeira de balanço, olhando para o bordado que havia começado naquela noite. O bordado que a levara até Miguel. Helena, sempre ao lado da irmã, tentava distraí-la. Vamos dar um passeio hoje, Clara. Quem sabe encontrar novos tecidos para o seu próximo trabalho, sugeriu, colocando uma xícara de chá na mesa. Clara olhou para a irmã com um sorriso fraco. Obrigada, Helena, mas não hoje. Preciso organizar meus pensamentos. Ela voltou os olhos para a janela, onde o sol brilhava forte. Ele precisa de tempo e eu também. Ah, amigos, o coração de Clara estava mais leve, mas a espera por Miguel era como um fio inacabado, cheio de potencial, mas ainda longe de ser completo. Cada dia era uma prova de sua paciência e de seu amor inabalável. Do outro lado da vila, Marcos também enfrentava uma batalha interna. Ele voltara para sua casa com a pulseira de Miguel no bolso, incapaz de tirá-la de sua mente. Cada vez que olhava para ela, lembrava-se dos olhos de Clara cheios de emoção e sinceridade. Por que agora? Murmurou para si mesmo, sentado em sua pequena sala. Por que aparecer depois de tanto tempo? Mas no fundo, ele sabia que aquela pergunta não era justa. Clara não tinha escolha, assim como ele. A vida havia os separado e agora o destino os colocava diante de uma verdade que nenhum dos dois poderia ignorar. Naquela noite, Marcos decidiu agir. Ele pegou a pulseira, colocou-a no pulso e saiu pela porta, decidido a buscar respostas. O caminho até a casa de Clara era curto, mas cada passo parecia carregar o peso de décadas. Quando chegou à porta, hesitou por um momento antes de bater. Clara abriu a porta rapidamente, como se já esperasse por ele. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a pulseira em seu pulso. Você voltou, ela disse, a voz embargada. Marcos assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Voltei. Precisamos conversar, Clara. Ela o convidou para entrar, com Helena observando à distância, respeitando o momento deles. Clara e Marcos sentaram-se na sala, onde o bordado que havia desencadeado tudo estava cuidadosamente dobrado sobre a mesa. Eu ainda estou confuso, Marcos começou, olhando para Clara. Mas quero ouvir mais. Quero entender o que aconteceu naquela noite. Quero saber quem eu sou. Clara segurou as mãos dele, suas próprias mãos tremendo. Você é meu filho, Miguel. E eu prometo que vou contar tudo o que sei. Mas o mais importante que você precisa saber agora é que eu nunca parei de te amar. Nem por um momento. Ah, amigos, imaginem o que Clara sentiu naquele momento. Décadas de dor e saudade começaram a se dissipar, dando lugar a uma nova esperança. Porque o amor, quando verdadeiro, encontra seu caminho, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Eles passaram horas conversando, Clara compartilhando tudo o que sabia sobre Miguel e sobre a tragédia que os separou. Marcos ouviu com atenção, interrompendo apenas para fazer perguntas pontuais. Quando a noite caiu, Marcos finalmente falou. Eu ainda não sei como me sinto sobre tudo isso, mas quero tentar. Quero te conhecer melhor, como minha mãe. Clara não conseguiu conter as lágrimas.
segurando as mãos dele com força. Isso é tudo o que eu poderia pedir, Miguel. Isso é tudo o que eu sempre quis. Naquele momento algo mudou entre eles. Não era uma conexão completa, mas era o começo de um relacionamento que ambos sabiam que precisaria de paciência, esforço e, acima de tudo, amor. Ah, amigos, a vida é cheia de reviravoltas e nem sempre podemos controlar os caminhos que ela nos obriga a seguir. Mas Clara e Miguel, ou Marcos, como ele ainda era conhecido, provaram que o amor verdadeiro pode superar até mesmo as maiores distâncias. Porque no final, o que realmente importa é que os fios de suas vidas finalmente começaram a se entrelaçar novamente. Ah, meus amigos, essa história não é apenas sobre Clara e Miguel. É também uma lição sobre persistência, resiliência e como o espírito empreendedor é muito mais do que criar algo material. É sobre criar esperança, oportunidades e conexões que transformam vidas. Clara encontrou no crochê não apenas uma forma de expressar sua dor, mas um propósito. Cada ponto que ela fazia era uma pequena conquista, uma maneira de reconstruir o que a vida havia tirado dela. O crochê não era apenas arte ou um negócio, era a maneira dela de continuar, de acreditar que podia recomeçar mesmo quando tudo parecia perdido. E amigos, não é isso que o empreendedorismo também nos ensina? Que mesmo nas adversidades mais difíceis, podemos encontrar forças para seguir em frente? Miguel, por sua vez, nos mostra que as raízes de um negócio bem-sucedido não estão apenas no lucro, mas no legado que deixamos. Ele cresceu acreditando que sua vida era de uma maneira, mas ao se reconectar com Clara, aprendeu que o verdadeiro sucesso está em construir algo que honre nossa história, nossas origens e as pessoas que nos ajudaram a chegar onde estamos. Seja no crochê de Clara ou na carpintaria de Miguel, a essência é a mesma. Trabalhar com amor, superar os desafios e entender que cada pequena conquista faz parte de um quadro maior. Empreender é isso, meus amigos. É acreditar nos próprios fios, por mais emaranhados que estejam, e transformá-los em algo único e belo. Eu sou Valentino, e esta foi mais uma história que nos ensina que, assim como Clara encontrou força no crochê, nós também podemos encontrar no trabalho e na perseverança o caminho para reconstruir nossos sonhos e criar algo que inspire o mundo. E você, qual será o próximo fio que vai costurar em sua própria história? Gostou da história de hoje? E fico feliz em ter você aqui para mais um capítulo repleto de lições e inspiração. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Até a próxima, porque cada bolso tem sua própria história.